6 anos como nômade digital. No vídeo de hoje, além de comemorar 6 anos como nômade, eu queria responder uma das perguntas que me fazem desde o meu primeiro dia como nômade, que é: nomadismo digital tem validade? Eu sou Fernando Kanarski, diretamente da Filadélfia, e agora sim eu posso falar 6 anos como nômade. Desde 2015, eu passei por dezenas de países, rodei algumas centenas de milhares de quilômetros e aqui estou na Filadélfia como nômade digital, já com vários planos para o restante do ano, inclusive. Queria te falar isso pelo seguinte: hoje eu vou falar de um assunto um pouco polêmico, que é a validade da vida de um nômade digital. E antes que você ache que eu estou pensando em parar, já vou te adiantar que não estou pensando em parar, e por isso que eu já queria te falar que eu tenho alguns planos já para os próximos meses. Ou seja, já começam meus 7 anos, meu 7º ano como nômade digital, já cheio de planos e cheio de coisas legais para acontecer. Bem, lá em 2015, quando eu comecei essa coisa de nomadismo, comecei a pesquisar sobre nomadismo, primeiro, existiam muitos poucos nômades no Brasil. Então eu posso te falar, inclusive, que eu sou um dos pioneiros, ainda mais agora com 6 anos completos de nomadismo sem praticamente interromper. Então eu posso falar que eu sou um dos nômades que está mais tempo na estrada, inclusive. Mas lá em 2015, quando eu comecei a pensar em virar nômade, comecei a falar para os meus amigos, familiares sobre essa questão de nomadismo, que eu iria rodar o mundo sem ter casa e tudo mais, uma das perguntas que sempre veio à tona era: tá, mas isso aí tem um tempo, né, Fernando? Tipo, tá, tudo isso que você tá fazendo vai durar 2, 3 anos e beleza, você vai parar, né? Bem, eu também achava, lá em 2015, que esse estilo de vida nômade, não ter casa, sair rodando o mundo, trabalhar remoto, pra mim provavelmente iria durar de 2 a 3 anos. E eu imaginei que depois de um tempo eu iria parar, iria sossegar, iria ficar mais tranquilo. Mero engano, estou aqui já completando meus 6 anos como nômade e eu não sei, inclusive, quando eu vou parar. Mas eu queria te contar algumas coisas interessantes sobre esses últimos 6 anos, enfim, relacionados a essa questão de parar, não parar. E queria começar falando um pouco sobre esse último ano como nômade digital. Bem, como você deve saber, o mundo passou e está passando, na verdade, por uma pandemia. Então, o meu 5º ano passado, quando eu estava nômade, eu completei em Curitiba, que é a minha cidade base, eu posso te falar onde eu tenho alguns negócios e algumas coisas. E por lá eu fiquei por praticamente 7 meses. Então, praticamente todo o ano de 2020 eu fiquei parado em Curitiba. Em dezembro, eu saí e fui para Dubai, e desde Dubai eu estou circulando por alguns países. Quando eu parei como nômade lá em Curitiba por 7 meses, eu acho que foi um ótimo momento para eu refletir e pensar se eu realmente precisava de uma casa, se realmente eu gostava de ficar mais tempo num determinado lugar e tudo mais. E aí o que eu posso te falar é o seguinte: eu, Fernando, com esta rotina nômade que eu tenho, quando eu parei por 7 meses em Curitiba, foi talvez o período que eu consegui imaginar e consegui entender que realmente eu sinto muita falta de viajar. E isso é uma coisa que me afetou demais. Não que eu tenha ficado psicologicamente muito abalado, porque eu sabia que as coisas iriam voltar em algum momento, mas foi um tempo de eu refletir e pensar que ficar preso no lugar por muito tempo, ficar numa casa, e começar a estabelecer raízes, não é uma coisa que eu estou preparado no momento. No momento eu quero sair, explorar o mundo, eu quero conhecer o máximo possível de cidades, quero conhecer o máximo possível de lugares. Então, ter ficado no Brasil por 7 meses fez com que eu entendesse que sim, eu gosto da estrada, eu gosto de andar de avião, eu gosto de ficar em Airbnb, eu gosto de conhecer outros lugares. Então, isso fez com que em dezembro, obviamente, eu tivesse mudado então a minha rotina nômade, que estava parada em Curitiba praticamente, e voltei a rodar pelo mundo. Uma coisa importante que a pandemia trouxe nesse meu 6º ano, completando esse 6º ano de nomadismo digital, é que eu entendi que eu tinha um perfil muito mais aventureiro antes, ou seja, eu pulava muito de país em país. Então eu chegava a ficar, 10, 12, 15 países no mesmo ano. Eu começava a passar por tudo isso, porque eu realmente gostava de explorar diversos lugares. Com a pandemia, com tudo isso que aconteceu, com todo esse meu 6º ano de nomadismo, o que aconteceu é que eu comecei a fazer um slowdown muito maior nas minhas viagens. Ou seja, no ano de 2021, que é o ano que a gente está, eu passei só por 3 países. Assim, você pode falar: poxa, Fernando, mas na pandemia você ainda está viajando, né? Sim, mas comparado ao que eu viajava antes, da quantidade de países que eu pulava antes, eu realmente diminui bastante a quantidade de países que eu estou ficando. Então, esse ano, para você ter uma ideia, eu fiquei nos Emirados, fiquei na Turquia e agora estou nos Estados Unidos. E provavelmente nos Estados Unidos eu devo ficar mais alguns meses, então talvez durante o ano eu vou passar por no máximo 5 ou 6 países. E talvez essa seja a minha tendência daqui para frente. E acho que, falando de tendência, acho que uma coisa interessante é te contar um pouco sobre o que eu espero da minha vida como nômade e principalmente das pessoas que querem virar nômade. Bom, primeiro, muita gente descobriu que sim, pode trabalhar remotamente.
Muita gente sim descobriu que você pode viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Óbvio que ainda as pessoas estão juntando dinheiro, estão esperando as vacinas, estão esperando a abertura de fronteiras, mas essa é uma tendência que a gente já percebe muito, tem muita gente já se planejando para virar nômade, ou pelo menos trabalhar remoto de alguns outros lugares assim que as coisas melhorarem. Ou seja, eu vejo um boom de nomadismo digital nos próximos anos, e eu vejo tudo isso atrelado a uma coisa muito interessante que tem acontecido nos países. Os países estão interessados em nômades, estão interessados em trabalhadores remotos. Por que isso acontece? Bem, um trabalhador remoto ele vai para aquele país, ele vai alugar um apartamento, ele vai consumir no comércio local, ele vai viajar dentro do país, ou seja, ele vai movimentar a economia de um país. Consequentemente, ele vai acabar pagando impostos, inclusive, para aquele país. Ou seja, para um país que está querendo turistas, está querendo movimentação, está querendo muito mais girar a sua economia, o nômade digital pode ser muito interessante, porque ele é uma pessoa que ele vai consumir os produtos, mas não necessariamente ele vai usar da infra do país, ou seja, dificilmente ele vai usar, por exemplo, o sistema público de saúde daquele país, por exemplo, porque geralmente você precisa viajar como nômade com um seguro-saúde, por exemplo. Então, para os países isso é muito interessante, tanto é que diversos países estão planejando ou já lançaram vistos para trabalho remoto, que a gente chama de vistos de nômade digital. Então eu vejo nos próximos anos muito mais países abrindo esse visto de nomadismo digital ou trabalho remoto, como você queira chamar, e a gente já tem exemplos muito claros sobre isso. Então a gente tem, por exemplo, os Emirados Árabes, que já tem visto assim, a Croácia, a Estônia, Maurícios, enfim, tem vários países interessantes que já têm essa movimentação e tem países que já estão pensando nisso, como por exemplo Portugal, já está pensando em alguma coisa assim, e vários outros países já começam a pensar em como pegar esses nômades que estão dispostos a trabalhar remoto e chamar eles para os seus países. E uma coisa legal disso é que esses vistos de trabalho remoto, esses vistos de nômade, geralmente eles vão durar entre 6 meses e 1 ano. Ou seja, quer dizer que eu, que sou nômade, e muitos dos nômades que a gente vai encontrar por aí, eles não vão ficar pulando de país em país o tempo todo. Eles provavelmente vão para um país e vão ficar lá 3, 6 meses, talvez até 1 ano. Então isso pode ser interessante para o trabalho remoto. E é o que eu espero para a minha vida de nômade digital. Então, respondendo essa grande questão sobre nômade digital tem vida útil? Bom, o que eu posso te falar é o seguinte. Eu, que sou nômade raiz, que tenho um trabalho, que fico pulando de país em país e que estou nessa rotina há 6 anos, eu posso te falar que aquela rotina de talvez de ficar pulando de uma cidade em cidade, de país em país, talvez ela comece, depois de 2, 3, 4 anos, comece a encher o saco. Então assim, parece que viajar é um negócio super legal que você pode fazer pro resto da sua vida. Eu posso te falar que isso cansa demais. Arrumar mala, organizar a tua rotina, pegar voo, tudo isso chega uma hora que perde a graça, chega uma hora que incomoda um pouco. Então uma coisa que eu percebi ao longo dos anos e que eu percebo muito que vai acontecer comigo daqui pra frente, que provavelmente vai acontecer com muito nômade, é que você começa a diminuir a frequência de cidades que você vai visitando. Ou seja, aquele nômade que às vezes pulava lá de 10, 12 países por ano, ele vai começar a visitar 3, no máximo 4 países por ano, porque é muito mais fácil, muito mais prático de você manter e começar a manter inclusive algumas rotinas e começar a manter algumas conexões que acabam sendo muito importantes. Bem, e para te exemplificar um pouco melhor isso, eu queria te contar alguns fatores que podem fazer um nômade começar a parar de viajar ou pelo menos começar a reduzir um pouco a sua rotina. Então, se você virar nômade, se você já é nômade, você precisa se atentar a alguns desses sinais ou algumas dessas coisas que podem fazer com que você comece talvez a diminuir seu ritmo, porque são algumas coisas que podem influenciar bastante. Então, tenho aqui algumas coisas que eu separei para te contar, alguns sinais que mostram que o nomadismo ele é complexo e que talvez se você está sendo afetado por isso, talvez seja legal você começar a fazer as coisas mais devagar, enfim, começar a pensar num país para você morar de verdade, voltar a ter uma casa e tudo mais, coisa que eu ainda não quero, mas provavelmente daqui a um tempo eu vou querer fazer isso. Então, algumas das coisas que podem fazer isso. Bom, primeiro, o custo do nomadismo digital ele é maior. Tá? Então, se você está pensando em virar nômade ou se você já é nômade, o custo de vida de um nômade digital é maior pelo seguinte: você precisa comprar seguro de saúde internacional, você precisa alugar apartamentos de curtíssima temporada, o que acaba deixando eles mais caros, você precisa se preocupar com velocidade de internet, plano de dados, então coisas que às vezes em alguns países pode ser muito mais caro. O custo da hospedagem, geralmente em Airbnb e tal, ele acaba sendo muito maior, ou seja, o custo de vida sempre de um nômade digital vai ser maior. Embora você consiga ver nômades que às vezes vivem em países extremamente baratos, você não consegue muitas vezes viver num país extremamente barato por muito tempo. Você quer explorar o mundo, justamente porque pelo fato de você ser nômade, você pode ir para vários lugares. Consequentemente, você vai querer passar por alguns países e talvez o custo de vida de alguns desses países seja mais caro. Então, esse é o primeiro sinal que, se o teu custo de vida de nomadismo está ficando muito caro, talvez seja um sinal para você parar, talvez estabelecer raiz em algum lugar que seja mais barato, inclusive. Outra coisa que acaba estressando com o passar do tempo, que pode ser um sinal de que está na hora de parar, é se você se estressa demais com a organização da rotina nômade.
Sim, a rotina nômade ela exige muito mais planejamento, muito mais organização. Todo dia eu praticamente preciso organizar minha vida. Todo mês eu preciso organizar minha vida porque eu não sei onde eu vou estar nos próximos meses. Ou seja, eu preciso estar o tempo todo olhando para a questão de vistos, para a questão de hospedagens, para a questão de seguro. E agora, ainda por conta de uma pandemia, eu tenho que saber se os países que eu quero ir aceitam, se eles têm alguma restrição, se eu consigo sair de lá depois. Então tem vários fatores que podem me estressar bastante. Se você começar a se encher dessa rotina de ter que organizar toda a sua vida de tempos em tempos, talvez seja um sinal também que seja importante, talvez, parar de ser nômade. E aí tem uma outra coisa importante, e essa eu já percebi conversando com alguns amigos e com alguns conhecidos, que é a questão de sanidade mental. Ou seja, o nomadismo digital ele acaba elevando qualquer questão pessoal que você possa ter. Ou seja, se você tem questões mal resolvidas familiares ou com você mesmo, se você não se suporta, por exemplo, isso pode ser um estopim para você ter vários níveis, enfim, vários gatilhos de depressão, de ansiedade. E isso pode gerar vários problemas psicológicos. Ou seja, ao menor problema de sinais psicológicos, talvez seja interessante você parar, você consultar um terapeuta, um psicólogo, enfim, alguém que possa te ajudar, porque às vezes, se você manter isso por muito tempo, isso pode se agravar e você pode ter problemas sérios no futuro. Lembre que a coisa de nomadismo digital, ela pode ser muito estressante, porque envolve vários fatores, envolve várias decisões, envolve vários problemas, e se você não estiver preparado psicologicamente para isso, pode ser um desastre na sua vida. E aí, mais uma coisa importante, eu te diria que para mim não é tão problemático assim, por ser uma pessoa um pouco mais introvertida, mas é a questão de relacionamentos. Geralmente, nômade digital não consegue ter relacionamentos muito duradouros. E quando eu digo relacionamento, não é nem relacionamento de namoro e tal. Eu tô falando de relacionamento, às vezes, até de amizade, de conhecer pessoas e tudo mais. O que acontece? O nômade digital ele tá o tempo todo transitando entre países, entre cidades e tudo mais. E quer dizer que, em algumas cidades, em alguns lugares, ele vai fazer ótimas amizades, ótimos relacionamentos. Só que geralmente isso vai durar 2, 3 meses e talvez ele tenha que mudar de país. E isso às vezes é muito triste, é muito complicado para muitas pessoas, principalmente porque além disso, você muitas vezes vai ficar alguns anos ou alguns meses longe da sua família, longe dos amigos que você construiu ao longo do tempo. Então isso pode sim gerar problemas, principalmente se você é uma pessoa extrovertida, que gosta de se relacionar com muitas pessoas, que gosta de fazer amizade, que gosta de falar. Talvez você possa ter problemas e isso possa ser inclusive um sinal de que talvez o nomadismo digital já tenha chegado na sua validade. Bem, esses são alguns sinais que eu posso te falar que se você tiver virado nômade, estiver sentindo esses sinais, ou se você quer virar nômade e você acha que você vai ter dificuldade com alguns deles, talvez seja interessante você pensar como resolver eles, seja através de terapeuta, seja através de psicólogo, seja alguém que possa te ajudar, seja um mentor, alguma coisa assim. Porque caso um desses fatores se agrave, seja questão de dinheiro, seja questão de relacionamento, seja questão de organização, você pode acabar prejudicando inclusive sua vida sendo nômade digital. Então quando as pessoas olham para o nomadismo, elas acham, nossa, as fotos são super legais, nossa, a vida é super legal. Mas tem tudo isso por trás. Enquanto você estiver sabendo lidar com isso, ótimo, a vida nômade continua. Que é o meu caso. Eu estou há 6 anos na estrada, consigo lidar, eu diria que normalmente com todos esses fatores que eu acabei de falar, e por conta disso, aqueles 3 anos que eu achava que eu ia ser nômade, já viraram 6, e eu posso te falar que eu realmente não sei por mais quanto tempo ainda eu vou ser nômade. Enquanto eu estiver me divertindo, enquanto eu estiver feliz viajando, explorando as cidades, sendo nômade, eu provavelmente vou continuar viajando, enquanto um desses fatores que eu acabei de falar não me afetar, eu provavelmente vou continuar sendo nômade. Uma coisa importante que todo mundo me pergunta é isso, tipo, mas vai ter validade? Quando que você vai parar, Fernando? Óbvio que vai ter um dia que eu vou parar. Eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um quintal, eu quero ter uma casa. Isso é uma coisa que eu quero muito. Embora dê pra fazer isso sim sendo nômade, ter tudo isso sendo nômade, obviamente que ter uma casa, ter um espaço, poder guardar suas coisas, é uma coisa que todo mundo almeja. Quer queira, quer não, você almeja isso. E ser nômade é só uma fase da vida. Consequentemente, vai chegar uma hora que eu vou querer sim parar. Então eu posso te falar que sim, uma hora eu vou parar de ser nômade. Uma hora eu vou fazer um vídeo triste nesse canal falando que a minha vida de nômade acabou. Mas por enquanto, pelo menos pelos próximos anos, eu não me vejo parando de ser nômade. E uma resposta muito interessante que eu dou para quem me pergunta isso é que sim, eu estou nômade, estou rodando o mundo para fazer uma shortlist dos lugares onde eu quero morar quando eu ficar mais velho ou quando eu me aposentar dessa vida nômade. Ou seja, eu já passei por tantas cidades, tantos lugares, eu tenho tanta referência de lugar, de casa, de coisas legais para fazer, que eu mais ou menos já tenho uma shortlist, inclusive, de alguns países ou algumas cidades que eu moraria facilmente. Então, para você que chegou aqui, inclusive, até o final do vídeo, eu vou te contar, inclusive, quais são as minhas cidades favoritas, qual é a minha shortlist. Lembrando que isso é baseado na minha experiência pessoal, não é uma questão de, melhores cidades para ser nômade ou melhores cidades para ser expatriado. Não, a minha experiência pessoal fez com que eu gostasse demais dessas cidades. Se eu tivesse a oportunidade de conseguir morar nessas cidades, seria muito legal. Então são as cidades que estão na minha shortlist, só para você entender. E a primeira dela é Auckland, na Nova Zelândia. Eu já morei lá por algum tempo.
já passei várias vezes, já fui umas 3 ou 4 vezes para a cidade. É uma cidade que eu me sinto muito confortável. É uma cidade relativamente compacta, mas ao mesmo tempo ela tem tudo que se precisa, embora tenha algumas coisas naturais que incomodam, como por exemplo, venta bastante. Mas enfim, são coisas que toda cidade tem a sua questão. Outra cidade que eu gosto demais é Singapura. Singapura fica em Singapura, no país de Singapura, no território de Singapura, e é uma cidade que eu adoro porque ela é uma cidade muito moderna, muito perfeita. Embora ela tenha várias regras, ela é uma cidade que é muito legal de se viver. E assim, talvez tenha 2 grandes defeitos. O primeiro é o custo de vida, que é extremamente alto, e o segundo é que é muito, muito quente. Mas tirando isso, dá pra sobreviver. Eu adoro a cidade, eu adoro bater perna lá à noite, então é uma cidade que eu me sinto muito confortável. Outra cidade que eu moraria fácil é Berlim. Berlim, na Alemanha, é uma cidade que eu também me senti muito confortável, é uma cidade mais alternativa, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade super moderna. O custo de vida ele é relativamente mais baixo que as outras cidades, então é uma cidade que me atraiu bastante, uma cidade que eu me surpreendi, inclusive, morando lá. Outra cidade que eu moraria facilmente, que você já me viu em outros vídeos falando sobre ela, inclusive, é Nova York. Nova York, embora seja uma cidade extremamente cara, extremamente doida, é uma cidade que eu me sinto muito confortável. Talvez porque é uma cidade que, como eu vou todo ano, eu já estou tão acostumado com a rotina da cidade que pra mim eu já me sinto em casa toda vez que eu chego lá. Então é uma cidade que se eu tiver dinheiro, e aí essa é uma questão importante, se eu tivesse dinheiro eu consequentemente moraria fácil nessa cidade, porque eu realmente gosto bastante de Nova York. E a última, talvez, dessa minha short list, seria alguma cidade na costa oeste dos Estados Unidos ou do Canadá. E aí eu estaria entre dúvida ali entre Seattle, entre Portland, entre Vancouver. Eu já fui para Vancouver, inclusive, e adorei a cidade. É uma cidade que tem muita coisa natural próxima, é uma cidade que tem um clima razoavelmente legal, porque ela é muito quente no verão e muito fria no inverno, então são 2 coisas que eu gosto, 2 extremos que eu gosto bastante. Então é uma cidade que me atrairia bastante morar por lá, e inclusive o Canadá é um país que talvez seja até mais fácil, eu sendo brasileiro, talvez eu consiga entrar no país de uma forma mais prática. Então assim, esses são os minhas cidades, o meu short list, eu posso te dizer, de lugares que eu me aposentaria como nômade digital. Óbvio que tudo isso pode mudar, porque eu estou passando e conhecendo diversas outras cidades, diversos outros lugares, mas talvez esses sejam os países ou as cidades, enfim, que eu passaria a maior parte do tempo da minha vida quando eu quisesse parar de ser nômade ou quando eu quisesse me aposentar. Bem, esse vídeo foi para comemorar esses 6 anos, eu espero que o vídeo de 7º ano seja incrível, porque os próximos meses prometem aventuras muito legais. Queria agradecer muito para todos vocês que comentam, que compartilham, que assistem os meus vídeos. É muito legal poder compartilhar toda essa experiência de nomadismo digital, incentivar muitas pessoas. E queria falar que ainda vale a regra do café. Se você não viu um dos meus vídeos anteriores, se você virar nômade por causa de mim ou por causa dos vídeos que você assistiu, e eu estiver na mesma cidade que você daqui a alguns anos, quando você tiver nômade digital, lembre de me avisar que eu vou ter o maior prazer na vida em te pagar um café nessa cidade. E pra gente, obviamente, trocar experiência, eu poder entender como que você vira nômade, entender a sua história, a sua rotina de nômade digital, inclusive. Bem, me despeço aqui. Queria falar que se você gostou desse vídeo, lembre de dar um like, isso ajuda bastante a fazer com que ele chegue para mais pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, coloque na caixinha de comentários. Espero que você já esteja inscrito no canal, inclusive. Bom, eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.